Então, pessoal, para vocês terem assim uma pequena noção do que seria veículo precisa de batedores, tem um vídeo aqui bem curtinho, só para vocês terem aqui uma pequena noção, né? São veículos que eles vão fazendo, fechando o trânsito, vão fechando o trânsito para que algum tipo de veículo passe. Nesse caso aqui do vídeo, é um caminhão dos bombeiros, eu acho. Ó, as motos estavam fechando o trânsito ali, ó. Tava fechando esse trânsito aqui para ele entrar aqui, no caso, à direita, né? Quando passa, elas já vão fechar o trânsito em outro local. Então, o caminhão ele praticamente não para, eles vão abrindo o trânsito para que o caminhão passe e vão parando as ruas que são perpendiculares, né? Eles vão parando o trânsito para dar sempre a passagem livre, né, para o veículo, né? São os motociclistas aí, ó. Eles fazem a função de parar o trânsito, abrir o trânsito para que aquele veículo ele passe sem precisar parar, né? Pode ser o caminhão dos bombeiros, pode ser um prefeito, pode ser um presidente, pode ser um governador, né? Então, um veículo precedido de batedores, ele tem livre passagem. Ele não para no semáforo, ele não para numa placa pare, ele não para numa sinalização horizontal pare, né? Que é a parada Professor, obrigatória. Pode falar, Lona. esse carro é acompanhado de batedores, né? Quando ele é de alto risco. Não que seja de alto risco, mas pode ser tipo um prefeito, pode ser o governador, pode ser o Uma presidente, prioridade, né? Então, é um caminhão dos entendi. bombeiros que está indo apagar um incêndio. Hum. Então, o nome dos motociclistas que param no trânsito são batedores, né? Não ouviu porque tinha alguém falando, ó. Pode repetir, Luan, por favor. O nome dos motociclistas que param no trânsito é batedores, né? Pronto, os motociclistas são batedores. Sabe quando tu vê também batedores? Vocês já viram aquelas hélices bem grandes daquelas pás ali das daquelas usinas eólicas, né? Ela é bem grandona, ela vem precisa de batedores. No caso lá é um carro colorido, deixa eu mostrar aqui. Eu já vi Que é aqui, o ó. veículo especial, né? O carro de Correto, é um emergência. veículo especial, correto. É um veículo gigantesco, né? Ele é especial para aquela pá. Aí geralmente são carros que ele vem com as bandeirinhas, né? Tipo esse daqui, ó. Eu já passei acho que tá com uns 6 meses, né? Passei por um. Então, tem batedores que são motociclistas, tem batedores que são esses carrozinhos aqui, ó. Eles vêm com essas Os batedores também bandeirinhas. acompanham em área de obras. Como assim área de obras? Explica melhor, por favor. Como, por exemplo, em uma rodovia que esteja, por exemplo, em obras, né, que esteja esburacada, ou o carro esteja fazendo, né, o asfalto, é acompanhado de batedores. Cara, o caminhão que tá fazendo um asfalto, Sim, geralmente uma via. aquela área ali que tá sendo asfaltada, né? Ela está tipo interditada, né? Ela fica interditada, não pode passar veículo porque o asfalto tá mole, né? Então não precisa de batedores, tá entendendo? Batedores vão em um veículo que ele tem que se deslocar por uma distância e não é aconselhável ele parar nos semáforos, não parar nos cruzamentos, tá entendendo? Entendi, é só no deslocamento de um veículo, né? Pronto, para que ele se desloque sem precisar estar pagando, né? Por isso o nome, Sim, ele tem livre passagem. Ele não precisa estar parando constantemente, que nem nós, que a gente vai daqui do seu bairro para o centro, você para em 50 semáforos, fora o engarrafamento, né? Ele não tem esse perigo, né? Parar nem não em para em semáforos cruzamento, entendi. e nem em cruzamento. Aqui, ó, aqui não tem semáforo, mas o cruzamento, a preferência não é dele, tá aqui a faixa branca, ó. A preferência não é dele, só que os batedores pararam aqui, ó.
os veículos que tinham preferência, tornando a preferência dele, ó. Não precisou parar. Ah, então ele não parou na interseção de nível, né, também. Pronto, ele não para em canto nenhum, Luan, Canto beleza? nenhum. Canto Ah, nenhum, mano. beleza, beleza. Ele Entendi. é o bichãozão. Ah, Ele é o tá cara, não certo. para em canto nenhum, tá entendendo? É o cara. Porque os batedores, eles vão fechando todas as vias que poderiam atrapalhar o caminho dele. Ele não para em semáforo, não para em cruzamento, para em canto nenhum, é o cara mesmo. Beleza? Entendi, obrigado. Pronto, show. Então agora nós vamos para os veículos. Ó, esse aqui tinha livre passagem, né? Para esses de batedores tinha livre passagem. Agora nós vamos para os veículos que têm livre parada e livre estacionamento. São veículos prestadores de serviços de utilidade pública. Então, vamos dizer que a sua rua faltou energia. Aí lá vem um carro da Enel, né? Todo mundo começa a ligar para a Enel, né? Imagina se lá no poste que tem que ser feito o conserto fosse proibido estacionar. Aí o carro da Enel ia ter que ir até o local permitido, estacionar lá e trazer a escada no ombro, é? Então, os veículos de utilidade pública, quais não saem, ó? Utilidade pública, eles têm livre parada e livre estacionamento. Como assim? Eles, quando estão em serviço, eles podem estacionar em qualquer local que eles forem trabalhar, né? Eles podem estacionar em qualquer local. Colocam aqui os cones, ó, sinalizam lá o local eles estão trabalhando e começam o serviço. Mesma coisa a CAGES. A CAGES tem que fazer um buraco no chão, fazer ali alguma coisa em um cano, alguma coisa. Vai parar o carro bem longe, sendo que ele tem que tirar as ferramentas. Não, ele vai parar lá no local, por mais que lá seja proibido estacionar ou proibido parar. Parar o quê? Imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque ou desembarque. Então, eles, quando estão em serviço, têm livre parada e livre estacionamento. Por mais que ali esteja proibido estacionar, eles podem estacionar ali, já que estão em serviço, eles vão sinalizar o local, com a sinalização auxiliar, né? Tá aqui os cones, colocou ali umas barreiras zebradas, né? Com preto e amarelo, né? Sinalizando que eles estão fazendo algum tipo de serviço ali. Terminou o serviço, eles tiram os cones, tiram as barreiras e seguem viagem, né? Então, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, tipo CAGES, Enel, eles têm livre parada e livre estacionamento. Eles estacionam em qualquer lugar para executar o serviço. Isso quando estão em serviço, pessoal. Por quê? Porque eles vão precisar tirar as ferramentas. Então, deixa o carro ali próximo para tirar as ferramentas que eles precisarem para fazer ali, sanar um problema. Pode ser uma falta de energia, uma falta de água. Até aí, tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo aí? Show. Sim. Agora nós vamos falar sobre os veículos que eles têm. O que o primeiro tem, eles têm livre passagem, e o que o segundo tem, livre parada e livre estacionamento. Então, pode-se dizer que eles podem aqui de tudo, né? Eles têm livre passagem, têm livre parada e livre estacionamento, quando em serviço. A gente viu ali o caminhão dos bombeiros, né, no vídeo. Imagina o caminhão dos bombeiros tendo que apagar um incêndio na sua casa e ele tem que parar em todo semáforo, tem que parar em todo cruzamento que não é preferência dele. Não existe isso, meu irmão. A casa vai se acabar e ele não chega. Então, ele liga a sirene, né, que é o sinal sonoro, liga o giroflex, sinal luminoso, as cores vermelho, branco e azul, e ele tem livre passagem, não para em nenhum canto, né? Não para em semáforo, não liga para o fotossensor, não para no cruzamento. Os outros veículos, ao ouvirem a sirene, já fica procurando de onde vem, porque nós temos que parar.
Quando a gente escuta a sirene, você vai olhar se é uma ambulância, se é um carro da polícia, se é um carro dos bombeiros, o que é. É alguma coisa que tem preferência. Então, você já fica ali atento. O certo é parar do lado direito, deixar o lado esquerdo livre, né? Para o veículo. Acho que eu tenho até um vídeo aqui, peraí, só um minuto. Se posiciona do lado direito e deixa eles passarem. Se você é um pedestre, escutou a sirene, você pretendia atravessar a via, você para ali e espera. Espera, né? Depois que o veículo passar, seja ele ambulância, seja ele carro dos bombeiros, seja ele polícia, você espera, deixa ele passar, depois você faz a sua travessia. Então, bombeiro, livre passagem, livre parada e livre estacionamento se estiver de serviço. Quando ele estiver de serviço, tem livre passagem para estacionamento. Quando ele está em serviço de urgência, liga o sinal sonoro, a sirene, liga o giroflex, sinal luminoso. Ambulância, está indo pegar uma pessoa no acidente, está indo levar uma pessoa para o hospital, vai parar em todo sinal, em todo semáforo, em todo cruzamento, não. Liga a sirene, liga o giroflex, se manda. Os veículos têm que permanecer à direita, deixa a esquerda livre para a ambulância passar. O pedestre espera na calçada até o veículo passar, depois ele atravessa a via. Polícia, mesmo jeito. Estão assaltando um banco, estão assaltando um banco, estão matando uma pessoa em refém, uma pessoa como refém, estão indo matar alguém, a polícia vai tentar intervir. Se ela for parar em todo sinal, em todo semáforo, não adianta, né? Lembrando que aqui no Ceará, a Polícia Civil, pessoal, ela tem vários carros, viaturas descaracterizadas, são carros comuns. Mas na hora que eles precisam ir para uma ocorrência, eles ligam a sirene e quando eles têm, eles colocam um giroflex em cima, redondinho, pequenininho, uma luzinha. Eles tiram de dentro do carro, ela tem um ímã, eles colocam no teto, né? Ela gruda lá na hora de uma ocorrência, né? Então, às vezes você pode pensar que nem é uma viatura, mas na verdade é uma viatura descaracterizada. Tem a Polícia Civil e tem a segunda seção da Polícia Militar. Aí a gente vê muito pessoal batendo foto numa viatura em cima da calçada. Eles têm livre parada e livre estacionamento. A viatura em cima da pracinha, eles têm livre parada, livre estacionamento. Aí o pessoal bate foto do carro da MC em cima de um local proibido. Livre parada, livre passagem, livre estacionamento. O pessoal não estudou, ou talvez não lembre, mas bombeiro, ambulância, polícia e fiscalização, MC, fiscalização, Detran, fiscalização. Tem livre passagem, livre parada e livre estacionamento. Ele pode estacionar em locais proibidos para efetuar algum tipo de situação. Então, alguma dúvida aqui? Livre passagem, livre parada, estacionamento. Tá tranquilo? A Polícia Civil ela tem esses carros descaracterizados para fazer investigações, né? Para que as pessoas não saibam que ali são policiais. E para o próximo slide. Prioridade somente quando na efetiva prestação de serviço de urgência, né? Identificado por dispositivo de sinalização sonoro, a sirene, luminosa, o giroflex, né? Com as luzes. Os condutores deixam livre a passagem pela esquerda e os pedestres aguardando na calçada até a passagem no veículo para depois eles se locomoverem. A preferência, que é tipo recapitulando, né? A rodovia, quem está na rodovia tem preferência. Na rotatória, quem está na rotatória tem a preferência. E num cruzamento não sinalizado, tem preferência de quem está à direita. A preferência é de quem está à direita.
Prioridade: socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, batedores, serviços de utilidade pública, né? Aqui, pessoal, conversão à direita é a conversão mais simples, é a mais tranquila de se fazer, a conversão à direita, né? Para virar à direita, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via. A conversão à direita é a mais simples, você se aproxima o máximo que der do meio-fio do lado direito, liga o pisca, né, indicador de direção, e faz uma curva fechada à direita. Simples assim. Então a conversão à direita, mais simples, se posiciona próximo ao meio-fio do lado direito, liga o pisca, que é o indicador de direção, e faz a curva para a direita. Quanto a isso, alguma dúvida ou está tranquilo? Tranquilo, professor. As dúvidas vão vir agora, que é numa conversão à esquerda. Conversão à esquerda que pode vir dúvidas, né? Então vamos lá. Quando for uma via de sentido duplo, pessoal, deixa eu só tentar. Agora aqui. Pronto. Numa via de sentido duplo, se você quer entrar à esquerda, deixa eu só baixar, pronto. Sentido duplo. Se você quer entrar à esquerda, quando é lá no meio do quarteirão, você já começa a posicionar seu veículo. Você sabe que vai entrar, né? Então você posiciona no limite. Numa via de sentido duplo, como é que eu sei que é sentido duplo? Faixas seccionadas de cor amarela. O limite aqui é a faixa amarela. Eu já sei aqui que ele quer entrar à esquerda, porque está aqui no limite. Ó. Então, se eu quero entrar à esquerda numa via de sentido duplo, eu levo meu carro até o limite é a faixa amarela. Ligo o pisca indicador de direção para a esquerda, continuo o sentido da via. Ó. Quando chega aqui, eu faço a curva para a esquerda, né? Via de sentido duplo. Lembrando, pessoal, aqui no Brasil, nós dirigimos pelo lado direito, né? Sempre que você estiver em via de sentido duplo, você tem que dirigir pelo lado direito. Aqui embaixo, ó, o lado direito é esse daqui. Já aqui, nesse sentido aqui, perpendicular ao lado direito, é o lado de cima. Para quem está indo. Para quem está vindo, o lado direito já é o de baixo. Como ele vai nesse sentido aqui, ele está indo para a esquerda, o lado direito dele é o quê? É esse aqui. Então, se eu quero fazer uma conversão à esquerda, uma curva para a esquerda, posiciono o meu carro, eu já venho fazendo isso lá de trás, pessoal, lá de trás, posiciono o meu carro aqui próximo à faixa amarela, o limite é a faixa amarela, se passar por ela vai estar na contramão, cheguei no cruzamento, não vem ninguém, levo meu carro até aqui o limite imaginário é esse aqui, ó, tá aqui a linha imaginária, né? E entro à esquerda, entre a faixa amarela e o meio-fio. Até aí, tá tranquilo? Pronto. A internet caiu depois daqueles bombeiros, ambulância, aí foi esse daí a aproximação. Então, acho que o que veio antes... Aqui antes foi só isso aqui, irmão, ó. Conversão à direita, né? Deixa eu ver se... Conversão à direita é o mais simples a se fazer. Por quê? Porque o nosso lado de dirigir é o lado direito, então é bem mais simples. Se você quer entrar numa curva à direita, posicione o seu veículo próximo ao meio-fio, posicione o seu veículo próximo ao meio-fio,
liga o pisca, indicador de direção, no caso aqui para a direita, e faz a curvazinha próximo ao meio fio, né? Conversão à direita é tranquilo, se aproxima do meio fio do lado direito, liga o pisca e entra à direita, próximo ao meio fio, pronto. Simples assim. Beleza até aí? O que complica um pouquinho, às vezes, na cabeça de quem ainda não dirige, é a conversão à esquerda. De acordo com o dicionário informal... Um pouco. O celular aqui falando sozinho, pessoal, foi mal. Quando se trata de fazer uma conversão à esquerda, você vai observar se a via é de sentido duplo. Como é que você sabe? Olha para o chão, né? Se a faixa é amarela, sentido duplo. Se a faixa é branca, sentido único. Começando aqui pela de sentido duplo, conversão à esquerda. Se você vai entrar à esquerda, você tem que se posicionar no limite da sua faixa. O limite aqui é a faixa amarela. Se você ultrapassar ela, você está na contramão. Você posiciona no limite, você segue o fluxo, né? O fluxo é esse, da sua faixa. Fica aqui uma linha imaginária aqui, ó, e outra linha imaginária aqui, né? Você quer entrar à esquerda, você segue aqui a linha imaginária e entra à esquerda, que é o seu lado direito, ó. Aqui esse sentido, o lado direito é o de cima, então vai até o limite e entra à esquerda, sempre do lado direito, que é o lado de dirigir aqui no Brasil. Você não pode fazer isso aqui não. Você está indo na contramão aqui. Isso aqui é contramão. Você não pode fazer isso aqui não. Você tem que seguir a linha imaginária aqui, ó, né? Você segue ela. Quando chega aqui no limite para entrar na via, você entra à esquerda. Alguém não entendeu isso aí? Eu só fiquei assim em dúvida no sentido único. No sentido único a gente ainda vai para lá, beleza? Aqui no sentido duplo, alguma dúvida? Não. Pronto. Vamos agora para o sentido único. O sentido único, pessoal, linha aqui, faixa branca. Então, o limite para você é o meio fio se você for para a esquerda. Se for para a direita, o meio fio se for para a direita. Por quê? Porque aqui é apenas um sentido. Você tem que ir para o limite. O limite aqui era a faixa amarela, porque depois dela é contramão. Aqui não é contramão, então se você quer entrar à esquerda, você se posiciona próximo ao meio fio do lado esquerdo. Aqui, como é sentido único, aqui só tem um sentido, pessoal. Quer dizer o quê? Que eu não posso entrar aqui à direita não, que o sentido é esse, o carrinho está aqui para entrar à esquerda, então quer dizer que o sentido é esse. Se eu entrar aqui à direita é contramão. Aqui é apenas um sentido. Tá vendo a faixa branca aqui, ó? Apenas um sentido. Se aqui é uma conversão à esquerda, o sentido da via é esse, ó, para a esquerda. Se eu entrar para a direita, aqui é contramão, não posso. Então, se eu quero entrar à esquerda, eu vou até o limite. O limite qual é? É o meio fio. Aqui tem o mesmo sentido, as duas faixas, ó. Mesmo sentido de ir para frente, ó. E aqui, como só tem um sentido também, e eu vou entrar à esquerda, quer dizer que o sentido aqui é para a esquerda. Eu não posso ir para a direita aqui não, que é contramão. Só tem um sentido. A faixa branca indica isso. E como aqui é uma conversão à esquerda... Ativar aqui o modo não perturbar do meu telefone, tá bom? Porque estamos ligando direto, vai ser rapidinho. Eu esqueci de colocar. Ela disse que foi ligar alguma coisa no telefone que esqueceu, não foi? O modo não perturbe. Ah. Não, mas ela, tipo assim, quando toca pra ela, não toca pra gente não, toca só pra ela, né, eu acho, sei lá. É porque estão ligando para ela direto. Então, pessoal, alguém não entendeu o sentido único?
Vou entender que tá tranquilo, né? Você sempre vai até o limite. Se a via é de sentido único, o limite é o meu fio. Se a via é de sentido único, o limite aqui é o meu fio. Aqui, se passasse da faixa amarela, estaria na contramão. Aqui não. O sentido é único. Ela, se for entrar para a esquerda, tem que chegar aqui no limite, ó. E entra à esquerda. Aqui ela pode entrar do outro lado? Pode. Aqui é sentido único, ela pode entrar tanto aqui, como ela pode entrar lá do outro lado ali, ó. O sentido é único. Se tiver livre aqui, não tiver nenhum outro veículo vindo, ela vai até lá e entra do outro lado. O sentido é único, o sentido aqui é para a esquerda, não tem problema. Alguma dúvida aí? Deu certo, professor. Voltei para aula. Obrigada. Por nada. Deu para entender? Agora, pessoal, em rodovias, pessoal, algumas rodovias, elas têm acostamento. Acostamento, a gente viu na aula de ontem, fica aqui ao lado da pista de rolamento. A pista de rolamento aqui, ó, provavelmente aqui é uma rodovia, está aqui o acostamento. Essa rodovia tem faixa seccionada amarela, ó, faixa seccionada amarela. Se a faixa é da cor amarela, pode fazer ultrapassagem. E aqui, ó, esse carro aqui tem a intenção de entrar à esquerda. Então esse carro aqui, pessoal, ele estava vindo aqui, ó, uma rodovia. Nesse caso aqui é uma pista simples, né? O limite aqui é 100 km por hora. Se o limite é 100, quer dizer que o pessoal anda 120, 130, né? Só diminui quando chega no fotossensor. A realidade é assim, né? Então, pode ser que o sentido contrário aqui, ó, o fluxo de veículos esteja muito grande. Então, quando ele está vindo aqui, ele sabe que quer entrar à esquerda, e ele sabe que o fluxo de veículo aqui está muito grande, ele sabe que não vai conseguir chegar aqui e já entrar à esquerda. Por quê? Porque tem muitos carros passando aqui. E ele também não é louco, pessoal, de parar o carro dele aqui no meio da via, de 100 km por hora, o limite, para esperar até o momento de entrar aqui, ó. Por quê? Porque o carro que vem atrás dele também vem a 90, 100, 120 por hora. Na hora que ele decide parar aqui, se o cara não notou que ele pretende parar, o cara vai engavetar na traseira dele aqui, que vai jogar ele aqui a bem 300 metros, 100 km por hora. Então, você não vai parar no meio da via 100 km por hora, que o limite é 100 km por hora, você não vai parar no meio da via não, porque é loucura, pessoal, é um suicídio isso aí. O carro que vem atrás, o outro que vem atrás dele, o outro que vem atrás dele, tu acha que esses carros tudo vão conseguir parar, ou eles vão engavetar até bater em você e arrastar aí uns 300 metros. Então, se você quer entrar à esquerda e o fluxo de veículo no sentido oposto está muito grande, você pode utilizar o acostamento para parar lá, ligar o pisca, indicador de direção, vai ligar para o lado esquerdo, e esperar até o momento que o fluxo diminua dos dois lados para você fazer essa curva em segurança. Você não vai parar o seu veículo no meio da via, que o limite da via é 100 km por hora não, meu irmão. É um suicídio, mano. Os carros vêm aqui em alta velocidade, aí tu, pum, eu quero virar aqui à esquerda, não tem como virar na hora que eu quero, porque os carros aqui estão, o fluxo de veículos está grande, eu vou parar aqui no meio da via, macho. Vem um caminhão, meu irmão, te arrasta e te rebola longe, acaba contigo. Então, você pode utilizar o acostamento nessas situações para fazer uma conversão segura. Para lá no acostamento, se posiciona com o pisca indicando a direção que você quer, que é o lado esquerdo. Aí você vai esperar até o momento que não vem veículo no sentido oposto e não vem veículo nesse sentido aqui, para você fazer essa conversão à esquerda em segurança. Alguma dúvida aí? Não. Qualquer coisa vocês perguntem aí. Manobra de retorno. O retorno, pessoal, é você voltar para a posição contrária que você está seguindo. Por exemplo, se você está indo para a direita, como é o retorno? É você fazer o contrário, ir para a esquerda.
você vai dar um jeito de virar o seu veículo para voltar no sentido contrário que você está indo. Isso é um retorno. Se você entra à direita, conversão à direita. Se você entra à esquerda, conversão à esquerda. Se você dá um giro de 180 graus, fazendo o seu veículo ir para o sentido oposto do que você está indo, você fez um retorno. O retorno deverá ser executado em locais apropriados como trevos, canteiros centrais, rotatórias, praças e viadutos. Como é que você faz um retorno aqui na ilha, na rotatória ou girador? Você contorna ela todinha e volta no sentido oposto que você estava. Se for em vias locais, ali uma via de bairro que a via é bem tranquila, você quer fazer um retorno, você pode fazer isso aqui, ó. É difícil de fazer? Tem que ser num canto que passe poucos veículos, né? Você pega aqui a interseção e faz isso. Para ser bem sincero com vocês, eu fiz isso poucas vezes na vida, mas já fiz. Aqui onde eu moro é bem difícil fazer alguma coisa dessa. Rapaz, tem locais que é impossível, né? Eu fiz em bairros que quase não tem veículos, em horários, né? Que mal passavam veículos, mas isso é muito difícil, isso aqui. Vamos jogar uma pedra em vocês. Pronto, você disse tudo. Onde não houver locais apropriados, o retorno poderá ser feito utilizando as áreas de interseção. Geralmente, você tem que fazer o retorno em locais apropriados. Vou dar aqui um exemplo, não sei se vocês conhecem a Aldeota, não sei se vocês são daqui. Então, a Aldeota, pessoal, não tem local de fazer retorno. Como é que faz um retorno na Aldeota? Vamos dizer que eu seja esse carrinho vermelho aqui, ó. Eu tenho que procurar um local que tenha semáforo. Achei o local que tenha semáforo. Aí eu passo desse local, entro à direita na próxima rua, entro à direita de novo, entro à direita de novo, para daqui eu passar o semáforo e ir para o lado esquerdo. Na Aldeota, aqui em Fortaleza, não existe local para retorno, só é feito assim, você tem que fazer o quadrado, né? Passa, entra à direita, direita novamente e pega o semáforo, né? E entra à esquerda. Tem locais que tem recuos, né? A pista aqui ela recua para um lado para você fazer o retorno de segurança. Então vai depender muito do local que você está. O retorno é você deixar o seu carro no sentido contrário. Você estava indo para o lado direito, você gira ele em 180 graus para que ele vá do lado esquerdo. Você pode fazer isso também utilizando o acostamento. Deixa eu voltar aqui. Você está aqui no acostamento, numa rodovia, e quer fazer um retorno. Você vai esperar aqui um carro com pisca para a esquerda, vai esperar até o momento que não tenha veículos vindo aqui e nem vindo do outro lado. Quando você vê que dá para fazer o retorno em segurança, você faz o movimento aqui, ó. Aqui o carro está totalmente reto, você já ia deixar ele meio que na diagonal para ficar mais fácil, né? Ele fica meio que na diagonal, aí você vira ele aqui, ó. Você fez um retorno. Você estava indo nesse sentido, aí alguém liga, esqueceu uma coisa aqui e tal, esqueceu carteira, esqueceu o celular, aí para aqui no acostamento, o fluxo aqui está grande, o fluxo aqui estava grande, ele espera passar, eles esperam passarem aqui, posiciona o carro aqui já meio na diagonal para ficar mais fácil e faz o retorno. E Motociclista é a mesma coisa, né? o motociclista, como o veículo dele é menor, o certo é ele fazer essas coisas aqui, né? Mas ele consegue fazer com uma facilidade imensa, né? Comparado com o carro, porque a moto você consegue girar bem mais simples do que um carro, né? Então a moto, o certo é fazer isso aqui, mas a moto é muito mais fácil, né? Isso aqui, por exemplo, que um carro é difícil, para a moto é fácil demais. Virou aqui, pronto, ela vira aqui no próprio eixo dela mesmo aqui, no instante. A moto ela faz coisas que o carro
Só se o cara for muito fera, né? Entendi, né? O certo seria fazer a mesma coisa que o carro, mas como a moto é um veículo bem menor, então não precisa. Não, o certo é a mesma coisa que o carro, mas mesmo ela fazendo a mesma coisa, para ela é mais fácil. Por exemplo, aqui, ó, o carro precisa de um espaço bem maior e precisa do trânsito bem mais livre, né? Para fazer essa passagem aqui, porque ele é grandão, uma moto como é rapidinha, o carro está um pouquinho longe, ela já faz. Já o carro tem que estar bem longe para ele fazer com segurança, né? Já a moto, ela, pelo fato de ser mais estreitinha, tudo é mais fácil. Até os mesmos movimentos que o carro faz, para a moto é mais fácil. Já teve situações de um carro, ao invés de ir para o acostamento, né, numa via rápida, né, ele embicou para frente, né, colocou o bico, a parte da frente do carro, não colocou no acostamento, colocou logo na pista, isso é errado, né? É errado. Se for visto, é multado. Tem muitas coisas que as pessoas fazem que é errado, mas você só é multado se for visto, né? Ou por um fotossensor ou por um agente. Né? Mas o fato dele ter feito e deu certo não quer dizer que ele não foi multado, não. Tem várias coisas que você vê o pessoal fazendo. Ah, mas ele ali fez. Sim, tu sabe se ele não foi multado. Um colega me ligou um dia desse. Ei, macho, eu posso estacionar o carro em tal canto? Eu, pode não, mas lá tem placa de proibir estacionar. Mas eu vejo muito carro estacionado lá. Sim, o fato do carro estacionado lá não quer dizer que possa. O que foi que aconteceu? Ele estacionou. O que foi que aconteceu com ele? Chegou a multa. E ele me ligou. Ei, mas bem que tu disse. O que foi, mano? Eu estacionei lá, recebi aqui a multa. Eu te disse que não podia. Não, mas que eu vi os outros carros lá, é que nem você. Os outros carros estacionados, tu sabe se eles foram multados ou não? Ele foi multado. Então, o fato de o outro carro fazer não quer dizer que ele não tenha sido multado, não. Então, cuidado, pessoal. Agora, a diferença de passagem para ultrapassagem. A passagem, aqui é uma via de mão única. O carrinho azul está aqui na faixa da esquerda, o caminhãozinho está na faixa da direita. O carro azul está na faixa da esquerda, é uma faixa que é uma faixa de velocidade ou para ultrapassagem, né? Então vamos dizer que o carrinho aqui verde está a 40 por hora e o azul está a 60. Então o azul vai passar por ele. Passei, por quê? Porque a minha velocidade é maior. Se tiver outro carro na frente do caminhão a 40, o azulzinho também vai passar. O nome disso é passagem, ele está passando pelo outro. Se tiver outro carro na frente do carro que está na frente do caminhão, que também estiver a 35, 40, o carro azul também vai passar por ele, porque a velocidade dele é maior. Quando ele passa por outro veículo, eles estavam em faixas diferentes, né? E ele passa por ele, ele realmente passou. É avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Eu estava na esquerda, continuei, ele estava na direita, continuou, e eu vou passando pelos carros que estão mais lentos do que eu. Qualquer carro que estiver mais lento do que eu, vai chegar uma hora que eu vou passar por ele. Tem um carro lá na frente, mas ele está a 50. Eu estou a 60, eu estou cada vez mais me aproximando dele, até chegar um momento que eu vou passar por ele. Por quê? Porque a minha velocidade é maior. No mínimo, para que eu não passe por ele, ele tem que estar na mesma velocidade que eu, no mínimo. Se eu estou a 60 e o carro lá da frente também está a 60, a gente vai manter a mesma diferença de distância do outro. A partir do momento que eu imprimir uma velocidade maior, eu vou cada vez me aproximar dele até chegar um momento que eu vou passar por ele. Passei, né? Já uma ultrapassagem, ele exige 3 movimentos. O primeiro movimento é eu estou aqui atrás dele, né? Primeiro movimento, eu vou para a esquerda. Eu observo se não vem nenhum carro aqui na faixa da esquerda. Observo se não vem nenhum carro na faixa da esquerda. Não veio, ligo o pisca. Ele está aqui andando a 40 por hora. Eu vim aqui a 60. Cheguei aqui atrás dele, tive que diminuir porque ele está mais lento, né? Cheguei a 40.
Mas não, mas o limite aqui é 60, eu vou andar 60. Vou ultrapassá-lo. Me posiciono aqui atrás dele, olhei no retrovisor, não vem ninguém. Aqui é uma via de mão única. Eu faço o primeiro movimento. Vou aqui para outra faixa. Eu estava aqui a mesma velocidade que ele, que era 40, né? Para passar por ele, eu vou ter que imprimir uma velocidade maior. Então, toda vez que você vai ultrapassar, você tem que imprimir uma velocidade maior do que o veículo que está à sua frente, né? Eu tinha ficado em 40, por quê? Porque eu estou atrás dele, ele não passa de 40. Quando eu decidi ultrapassá-lo, eu vou, observo se não vem nenhum carro na faixa da esquerda, não vem. Faço a troca de faixa, vou para a faixa da esquerda e tenho que imprimir uma velocidade maior do que a dele. Se ele está a 40, eu vou ter que botar a mais, 50, 60. Assim, eu vou passar dele. Se eu voltar para a faixa de origem, que era a faixa da direita, eu fiz uma ultrapassagem. Movimento de ir para o lado, passar por ele e voltar para a faixa de origem é chamado de ultrapassagem. Avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa e retornando à faixa de origem após a manobra. Então, a passagem, você já estava do lado dele e passa por ele. A ultrapassagem, você se encontrava atrás dele, passa pelo lado, passa à frente dele e volta para a mesma faixa de antes, a faixa anterior. Esse movimento é chamado de ultrapassagem. Ficou alguma dúvida aí de passagem para ultrapassagem? Não, ficou não. Beleza, então. As ultrapassagens devem ser realizadas sempre pelo lado esquerdo da via. Sempre pelo lado esquerdo da via. Sempre pelo lado esquerdo. Com apenas uma exceção. Se o veículo que está à sua frente ligou a seta ou começou o movimento de entrar à esquerda, quando ele começa esse movimento, ele diminui a velocidade. Você está aqui a 60, ele diminui aqui para 40, 30, 20. Se ele vai entrar à esquerda, você pode fazer a ultrapassagem pela direita. Se ele indicou a seta de direção, ou se ele começou a fazer já o movimento de entrar à esquerda, você pode ultrapassá-lo pela direita apenas nessa situação. Você vai, liga o pisco para a direita e ultrapassa ele pela direita. É permitido ultrapassar pela direita quando o veículo da frente indicar que vai entrar para a esquerda. É apenas a exceção de ultrapassagem pela direita é essa. Se o veículo da frente está indicando que vai entrar à esquerda ou começou o movimento de entrar à esquerda, né? Então você vai e ultrapassa ele pela direita. Tranquilo até aí? Sim, tá no PC. Ultrapassagem, né? Antes de ultrapassar o condutor, antes de você fazer uma ultrapassagem, pessoal, vocês vão olhar no retrovisor se já não tem nenhum veículo tentando ultrapassar você. Pode acontecer, mas tu quer ultrapassar o veículo da frente, aí tu olha aqui pro retrovisor, já tem um cara querendo te ultrapassar, e tu vai, mano. Se ele já tiver começado a ultrapassagem, você até dá uma diminuidazinha na velocidade e deixa ele completar. Ele já começou, você tem que deixar ele terminar. Depois você vai ter que passar por ele de novo. Passar por ele, né? Mas vamos dizer que você quer fazer uma ultrapassagem, você olha aqui no retrovisor, né? Não vem veículo. Além de olhar no retrovisor, você dá uma olhadinha por cima do ombro, pessoal. Porque os retrovisores têm uns pontos cegos. Se o veículo já estiver ao seu lado, se já estiver do seu lado, você não vai ver. Deixa eu pegar aqui um exemplo.
Aqui, pessoal, aqui em amarelo é a visão frontal do motorista, ó, em amarelo. Aqui em amarelo é a visão do retrovisor. Se o veículo já estiver aqui muito próximo de você, você não consegue vê-lo pelo retrovisor, não. Por isso, para não levar um susto, você dá uma olhadinha por cima do ombro. Quando você olhar por cima do ombro, você consegue ver. Aqui é a visão dos olhos do motorista. Mas se ele olhar apenas pelo retrovisor, é essa visão aqui amarela. Então, além de olhar no retrovisor, você dá uma olhadinha por cima do seu ombro esquerdo, porque se o veículo já estiver do seu lado, você vai ver com seus olhos, não com o retrovisor. Porque o retrovisor tem pontos cegos. Olha o tamanho do ponto cego aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Se tiver um veículo, você não vê no retrovisor. Então, depois de você olhar se não vem veículo, você vai fazer essa ultrapassagem, né? Você também vai verificar se o veículo que está à frente, que você quer ultrapassar, também não está tentando ultrapassar um veículo lá na frente dele, ó. Você vai olhar aqui, porque tu pode puxar aqui para a esquerda e ele lá também puxar para a esquerda. Tu mano. Aí você volta, espera ele terminar a ultrapassagem dele para que depois você vá. Observar se a faixa à esquerda está livre numa extensão suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança. Aqui, pessoal, o desenho está errado, aqui a faixa é branca, né? Se a faixa é branca, você está aqui, é um sentido único, você pode ficar aqui na faixa da esquerda tranquilamente. O desenho aqui, depois vou ter que dar uma ajeitada, aqui está errado, né? Mas a ultrapassagem perigosa, pessoal, é quando você vai fazer uma ultrapassagem em geralmente uma rodovia, que ela é estreita, que para fazer a ultrapassagem você tem que ir pela contramão. Então, se você calcular errado, pessoal, você pode bater de frente com um veículo que vem no sentido oposto. Uma batida frontal é a mais cruel que tem, né? Porque é somada às velocidades. Você está indo a 110 por hora, ele está vindo a 100 por hora, é uma batida a 210 km por hora. Então, você tem que ter uma extensão de pista suficiente e uma visão ótima para você se ver em veículo ou não. Você faz os cálculos se dá para ultrapassar sem correr risco e fazer a ultrapassagem em segurança. Eu tenho um vídeo É um dos meus aqui. maiores medos aí. Não entendi, Luan. É um dos meus maiores medos, a batida frontal assim numa rodovia. De qualquer um, Chico. Também o meu maior medo é esse. Deus me livre, não é só o seu não. Eu tenho um vídeo aqui que ajuda muito. Espera aí só um minuto. Tem? Posso dar o play? Pode. A ultrapassagem é um procedimento e deve ser realizado com muito cuidado, pois é a causa de um grande número de acidentes quando mal executada. Vocês viram aí, ó, ele estava atrás do veículo, passou pelo lado e foi para a frente. Aqui, ó, é uma via de duplo sentido, ó, faixa amarela. A faixa seccionada aqui é um aviso dos órgãos de trânsito dizendo que aqui você pode fazer uma ultrapassagem em segurança, porque nesse momento aqui que tem a faixa seccionada, ela lhe diz que você tem uma boa visão e é uma reta aqui, você vai conseguir ver e ter um espaço bom para fazer a ultrapassagem. Os órgãos de trânsito fazem isso por você, eles lhe dão aqui avisos através da sinalização. E esse aviso aqui da faixa seccionada está indicando que esse local é bom para ultrapassagem. Se fosse uma linha contínua, a linha contínua seria tipo um muro. Meu irmão, não faça ultrapassagem não, que você pode morrer. A linha contínua é tipo um muro, a linha tracejada, ela lhe dá aqui aberturas para você fazer a ultrapassagem, dizendo que aqui pode ser feito. Já a linha contínua seria um muro. Meu irmão, não faça não, pelo amor de Deus, que vai ser muito perigoso. Eu vou continuar aqui o vídeo. A ultrapassagem é um procedimento e deve ser realizado com muito cuidado,
pois é a causa de um grande número de acidentes quando mal executada. O procedimento adequado é: primeiro, avalie se a ultrapassagem é realmente necessária. Em caso afirmativo, avalie se ela é possível naquele ponto. Para isso é fundamental que seu campo de visão seja amplo. Evite pontos como curvas ou picos de subidas, onde não há visão de pontos mais longínquos da pista. Uma vez encontrado o ponto... Olha aqui, ó. Nesse momento aqui é uma curva, pessoal. Os veículos estão vindo naquele sentido lá oposto, né? Os órgãos de trânsito colocaram aqui, ó, faixa contínua. Aqui é uma curva, você não tem visão do que está vindo ali, ó. Então eles estão lhe avisando, meu irmão, não faça ultrapassagem aqui, não. Não dá, porque você vai querer ultrapassar aquele carro ali da frente. Quando a fé aparece um caminhão vindo ali, ó, que você não conseguiria ver, porque por causa das árvores aqui da curva, ó. Aí você vai frear o mais rápido possível para voltar para trás desse carro aqui, ó. Você vai frear e voltar para trás do carro. Então a faixa contínua é um aviso. Aqui, ó, elas são duas faixas, é contínua para quem está aqui, ó, do lado direito, e contínua para quem está lá, do lado esquerdo. Então nem pode ultrapassar quem está desse lado, pois não vai ter visão, e nem vai ultrapassar quem está do lado de lá. Então a faixa do meu lado aqui é contínua, a faixa do lado de lá também é contínua. Nenhum dos dois lados pode fazer ultrapassagem na curva, porque probabilidade de acidentes. Mesma coisa numa subida. Você está subindo aqui, você não sabe se você for fazer ultrapassagens em que horas a subida acaba e que horas vai aparecer um veículo ali. Você não tem visão. Então, os órgãos de segurança fazem isso para a sua segurança, meu irmão. Ele lhe diz onde você pode fazer ultrapassagem e onde não pode, para a sua segurança. Ou picos de subidas, onde não há visão de pontos mais longínquos da pista. Uma vez encontrado o ponto adequado, inicie o processo de ultrapassagem. Aqui, ó, quem está na faixa de baixo aqui pode ultrapassar. Aqui está seccionado, ó. Quem está na faixa de cima não pode, ó. Linha contínua, quer dizer que mais ali na frente tem uma curva ou algo que empate a visão. Então aqui embaixo é uma grande reta. Eu vou ter espaço suficiente para ultrapassar e voltar em segurança. Aqui em cima provavelmente aqui vai ter uma curva. Acabamos de vir numa curva aqui, ó. Acabamos de sair de uma curva. A contínua é um paredão, ó. Não pode fazer ultrapassagem. A contínua que é um paredão para quem vem do lado de lá. A seccionada do lado de cá, ela tem aberturas que diz, não, pode ir que dá. Quando você vê que dá para fazer, que vai depender do fluxo de veículos, lógico, né? Mas aqui diz que você tem uma boa distância aqui de reta e que tem uma boa visibilidade. Verifique. Uma vez encontrado o ponto adequado, inicie o processo de ultrapassagem. Verifique pelo espelho retrovisor se não há nenhum veículo te ultrapassando. Sinalize com a seta à esquerda sua intenção. Utilize a marcha adequada para aproveitar o torque do motor. Uma vez ultrapassado o outro veículo, verifique pelos retrovisores se já se distanciou o suficiente para voltar à pista sem fechar o mesmo. Em seguida, sinalize com a seta direita seu retorno à pista. Fique atento à sinalização e olhe a indicação das faixas na pista. Faixa contínua, não ultrapasse. Faixa tracejada, ultrapassagem permitida. Onde a faixa for composta por duas linhas, uma tracejada e outra contínua, significa que naquele trecho a ultrapassagem é permitida em um dos sentidos e proibida no outro. Não cole no veículo da frente antes da ultrapassagem, pois isso prejudica a visibilidade e aumenta o risco de colisão traseira. Sempre mantenha distância, você conseguirá embalar e realizar a ultrapassagem com agilidade e segurança. Nunca ultrapasse pela direita, nem pelo acostamento. Caso perceba no meio da ultrapassagem que não haverá tempo, reduza imediatamente a velocidade e volte atrás do veículo que estava ultrapassando. Nunca jogue o seu veículo no acostamento oposto, pois o condutor que vem do lado oposto pode fazer o mesmo.
Fica mais fácil quando vocês veem em movimento. Ajudou aí, não ajudou em nada. Tranquilo? Ajudou, tranquilo. Sim, tranquilo. Pronto. Então vamos em frente. Aqui, pessoal, ao ser ultrapassado, o condutor deve, né? Se estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para a da direita sem acelerar a marcha. Se você está aqui na faixa da esquerda e algum veículo lhe pede passagem, geralmente ele dá um sinal de luz, né? Ele pisca a luz dele, né? O que é que você faz? Você dá passagem. Por quê? Diz o Código de Trânsito. Mesmo você estando na faixa da esquerda, se algum veículo lhe pede passagem, você dá. Não importa para você o motivo dele querer andar tão rápido. Não importa para você, não é da sua conta. Se ele quer andar em alta velocidade, algum motivo ele deve ter. Então, não cabe a você saber por quê. Tem pessoas que estão aqui na faixa da esquerda e tem uma placa 80 por hora. Aí ele está a 80 e não quer dar passagem. Meu irmão, a estrada não é tua, a pista não é tua, a rodovia não é tua. Se o cara quer passar, deixa o cara passar, irmão. Agora, se eu estou aqui dirigindo e vejo uma Hilux vindo só o bombom, o que é que eu faço? Eu saio do meio na hora. Pode ir, irmão, vai lá. Quer perguntar, Fabiana? Porque caiu minha internet Quando volta aí, volta com o microfone ativado, né? É normal, acontece. Então, pessoal, tem pessoas que acham que não podem, não devem dar a passagem porque elas já estão andando no limite. Meu irmão, não é da sua conta o motivo daquele veículo querer andar em alta velocidade. O que você tem que fazer é dar a passagem. Vocês não estão disputando uma corrida, não vai ganhar nenhum prêmio, não tem esse negócio de chegar primeiro. Não importa o motivo, dê a passagem. Se você estiver em outra faixa, você estiver na faixa da direita, e um veículo está sinalizando que quer ir na sua frente, passar à sua frente, você dá até uma maneiradazinha, tira o pé do acelerador. Algum motivo ele deve ter, já que ele quer entrar ali na sua direita, ali à sua frente, né? Então, você dá uma maneiradazinha no acelerador e deixa ele ir à sua frente. Tem pessoas que quando está sendo ultrapassada, em vez dela maneirar, ela acelera para complicar a vida da outra pessoa. Meu irmão, não é uma corrida, pessoal. Se a pessoa está ali ultrapassando, não deixa, mano. Lá na frente, se tu quiser, tu ultrapassa ele de novo. Você não vai impedir a ultrapassagem dele, podendo causar um acidente, morte. Se for o caso, mais na frente você ultrapassa ele, simples assim. Você não vai impedir a ultrapassagem dele. Se ele já está aqui do seu lado e ultrapassando, você dá até uma maneirada, né? Porque se algum carro bater nele ali, pode bater em você também. Então não é vantagem de nada isso aí. Você vai se mover no acidente do mesmo jeito. Agora o bicho não quer. Agora travou aqui. É proibido ultrapassar em vias de mão dupla quando? Vias de mão dupla quando? Nos trechos em curvas, a gente mostrou lá, né? Uma curva, geralmente ela já vem com a faixa contínua. Aclives são subidas aqui, ó. Quando você está subindo, se você for fazer uma ultrapassagem aqui, você não vai saber quando o veículo vai aparecer, quando é o final da subida, né? Então você vai fazer uma ultrapassagem aqui, quando você vai ver o caminhão já está em cima, não dá mais tempo, né? Então não faz ultrapassagem em via de mão dupla, né? Quando for subida, ponte, viadutos, passagens de nível, que é a linha do trem, travessia de pedestres, né? Então é proibido ultrapassar em via de mão dupla
nessas situações. E nas interseções ou próximo a elas. Interseções são os cruzamentos, né? Não se deve fazer ultrapassagem. Curvas, aclives, pontes, viadutos, passagem de nível, que é a linha do trem, travessia de pedestre, a faixa de pedestres, interseções, os cruzamentos, ou próxima aos cruzamentos. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros, reduza a velocidade e redobre a atenção. Por quê, pessoal? Não sei por quê. Os pedestres, quando descem do ônibus, eles têm a tendência de irem aqui para a frente do ônibus. Não me perguntem por quê, mas é uma coisa costumeira. Quando eles vão aqui para a frente do ônibus, você não consegue ver, porque o ônibus não deixa, né? Ele não é transparente, você não tem noção que tem pessoas ali na frente do ônibus. Não sei por que eles fazem isso. Quando você vai aqui ultrapassar o ônibus, eles saem correndo na frente do seu carro. É impressionante a quantidade de vezes que isso acontece, pessoal. Não sei por que ele desce do ônibus, em vez de ele esperar o ônibus ir embora, ele utiliza um ônibus como escudo e fica aqui na frente do ônibus. Quando você vai passar pelo ônibus, porque você está aqui atrás, liga o pisca, vai para a esquerda. Quando você vai passar, o infeliz sai correndo aqui da frente do ônibus, se joga na frente do seu carro. Isso é um atropelamento. Já aconteceu comigo, eu estava na moto, saí bolando, me arranhei todinho. Já não sou bonitinho, aí se não fosse capacete eu tinha rasgado o rosto todinho no chão, que eu saí rasgando o rosto não, o capacete no chão, arranhei o capacete todinho, um capacete novo. Então, ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, reduza a velocidade, já fique esperando a pessoa passar correndo. Redobre a atenção ou até mesmo pare o veículo com vistas à segurança. Por quê? Porque eles têm essa tendência, pessoal, é muito comum, é tão comum que está aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Para você tomar cuidado quando for passar por um ônibus, porque eles têm essa mania de descer e passar correndo na frente do ônibus. Ultrapassagem proibida. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Você só pode ultrapassar pela direita quando o veículo está dando sinal que vai entrar à esquerda ou quando ele já iniciou essa curva à esquerda. Aí você só vai puxar para o lado, né? E ultrapassa pela direita. Então, a ultrapassagem pela direita é infração média. Se for um ônibus, é infração gravíssima. Se for um veículo normal, que você estiver ultrapassando pela direita, a infração é média. Se for um ônibus, é infração gravíssima. É um agravante, né? Se você ultrapassar um veículo normal, um carro, um caminhão, uma motocicleta, infração média. Se você ultrapassar um coletivo, né? Um transporte coletivo, infração gravíssima. Ultrapassagem proibida. É proibido ultrapassar pelo acostamento. É proibido ultrapassar em interseções, que são as interseções, são os cruzamentos. É proibido fazer ultrapassagem também na passagem de nível. Passagem de nível é a linha do trem. O carro que está na sua frente. Pode perguntar, Luan. Eu só pode repetir a ultrapassagem proibida que minha internet caiu? Essa anterior ou essa aqui agora? Essa agora. Pronto. Você não pode fazer uma ultrapassagem utilizando o acostamento. Mostrou até no vídeo, né? Você não pode ter um carro aqui na sua frente e não, vou utilizar o acostamento. Se você fizer isso, a multa é gravíssima, multiplicada por 5. Não multiplica a pontuação, multiplica apenas o valor da multa, né? Então, se você for pego fazendo ultrapassagem pelo acostamento, é infração gravíssima, multiplicada por 5. Se você for pego fazendo ultrapassagem em uma interseção, o que é uma interseção? É o cruzamento, né? Tá ali no cruzamento, você ultrapassar na hora do cruzamento, fazer uma ultrapassagem. O que é uma ultrapassagem? Você está atrás do carro,
vai para a lateral dele e volta na frente dele. Esse é o movimento de ultrapassagem. Se você fizer isso no acostamento, fizer isso no cruzamento, gravíssima vezes 5. Ou numa passagem de nível, a linha do trem, o cara diminuiu para passar na linha do trem, então você aproveita, sai de trás dele, passa do lado dele e volta na frente dele. Você fez uma ultrapassagem na linha do trem, que a linha do trem é a passagem de nível. A multa vai ser gravíssima, multiplicada por 5. Deus me livre, uma multa dessa aí. Mais ultrapassagem proibida. Aqui, ultrapassagem pela contramão, quando for na curva, né? Se é pela contramão, quer dizer o quê? Que é uma curva onde a via é de sentido duplo, né? Então, se você ultrapassar pela contramão em uma curva, com certeza a curva vai ter a faixa contínua, né? Com certeza numa curva a faixa contínua, não tem para onde correr. Então, se você ultrapassar pela contramão em uma curva, ou em uma subida, que é o aclive, ou em uma descida, que é o declive, ou na faixa de pedestres, ou em uma ponte, ou em um viaduto, ou você fazer uma ultrapassagem num túnel, ou um veículo que esteja parado, né? No semáforo, o veículo está parado no semáforo, você faz a ultrapassagem do veículo parado no semáforo, ou fizer ultrapassagem em locais que a faixa é contínua, a multa é gravíssima, multiplicada por 5. A multa é gravíssima, multiplicada por 5. Vamos dizer que você levou uma multa dessa no mês de janeiro. No período de 12 meses, quer dizer o quê? Que até janeiro do próximo ano, dependendo do dia, né? Se você levou no dia 5 de janeiro, até o 5 de janeiro do ano seguinte, se você for multado pelo mesmo motivo, em vez de ser multiplicado por 5, vai ser multiplicado pelo dobro. Vai ser multiplicado por 10, porque você foi reincidente. Recapitulando, ultrapassar pela contramão em curvas, aclives que são subidas, declives que são descidas, em faixa de pedestre, ou numa ponte, ou num viaduto, ou num túnel, ou num veículo que está parado no semáforo, ou em locais com a faixa contínua, gravíssima vezes 5. E se você levar a mesma multa no período de 12 meses, você vai deixar de ser primário, vai ser reincidente, né? Em vez de ser vezes 5, vai ser o dobro, vezes 10. Pode preparar o bolso, meu amigo. Continuo aqui em ultrapassagem proibida. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo. Cortejo tipo o cara ganha uma medalha, alguma coisa assim. Às vezes ele vai no caminhão dos bombeiros ali da cidade, alguma coisa desse tipo, né? Presto é aquelas procissões que o cara vai levando ali uma santa e tudo, o pessoal ali atrás. Desfile pode ser aquele desfile na época de 7 de setembro, que os colégios vão na rua, as crianças vão marchando. Formações militares é algum tipo de formação do exército, da marinha, da aeronáutica, né? Se você ultrapassar algum veículo que integre esse movimento aí, né? É uma infração leve. Infração leve. Forçar passagem entre veículos que transitando em sentidos opostos. Professor, só uma informação. Qualquer tipo de multa duplica se for reincidente, é isso? Só as gravíssimas que tem esse fator multiplicador, só as gravíssimas. Ah, entendi. Obrigado. Só a multa gravíssima tem esse fator multiplicador, né? Uhum. E se você for reincidente, vai ser pelo dobro, né? Só as gravíssimas, né? É. Entendi. Deus me livre levar uma multa dessa aí, mas tá doido o cara não gastar R$ 2.934 aí, mano, pelo amor de Deus. Então você forçar a passagem entre dois veículos e eles estão ali acabando de passar um pelo outro, eles vão passar um pelo outro ali, eles são em sentidos opostos, eles vão passar um pelo outro e você ainda faz uma ultrapassagem no meio de dois veículos, mano. Além de estar arriscando a sua vida, né?
Se você for pegue, infração gravíssima, vezes 10. Aí, são 3 caminhões. É muito difícil de ver. Mas o que é fácil você ver fazendo isso aí? Moto. Agora, moto isso aí faz demais. Moto isso aí é comum para moto. Os veículos vão passar um pelo outro e a moto passa mesmo no meio. É comum demais. Então, infração é gravíssima. Ela é multiplicada por 10. Tu vai ter suspenso o teu direito de dirigir. Teu direito de dirigir fica suspenso de 1 a 12 meses. Vamos dizer que fica suspenso por 4 meses. Tu levou a multa em janeiro, aí fica janeiro, fevereiro, março e abril. Tu volta a dirigir. Se até janeiro do próximo ano tu levar a outra, em vez de ser multiplicado por 10, vai ser multiplicado por 20. Tu é doido. Deus me livre. Parada e estacionamento. O que é uma parada? É a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de pessoas, viu? Pessoas. Subiu uma pessoa, desceu alguém, ele segue viagem, foi uma parada. Se subiu uma pessoa ou desceu e ele continua parado, não é mais parada, é um estacionamento. Estacionar é a imobilização por tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque. Superior ao necessário para o embarque e desembarque, quer dizer que subiu ou desceu e o carro continuou parado, não é mais parado, é um estacionamento. Já a operação de carga e descarga, ela é um estacionamento, porque não é subindo ou descendo pessoas, o que está subindo ou descendo é carga ou animal. Então, a operação de carga e descarga não é parada, é estacionamento. Por quê? Porque não sobe e desce pessoas. O que sobe ou desce é carga ou animal. Então, a operação de carga e descarga é um estacionamento. Estacionamento em rodovias. Nas rodovias, os veículos parados ou estacionados devem posicionar-se fora da pista. Resumindo, pessoal, você não pode estacionar no acostamento. Você não pode estacionar no acostamento. Você pode utilizar o acostamento para fazer alguma manobra de mudança de direção. Pode ser virar à esquerda, pode ser o retorno. Você pode usar para alguma emergência, se o carro der um problema, você tira da via, bota no acostamento para resolver, sinaliza, coloca lá o triângulo. Mas você não pode estacionar seu carro no acostamento e resolver um problema, ir merendar, lanchar, ir na casa de um vizinho. Não pode fazer isso no acostamento. Em imobilizações de emergência, no leito viário deve-se providenciar a sinalização conforme regulamentado pelo CONTRAN. Então, deu um problema no seu veículo, você vai ligar o pisca-alerta, você vai posicionar ele do lado direito da via, vai pegar o triângulo, vai colocar uma distância que você acha que é segura, que os carros vão conseguir ver e não vai causar acidente, né? Se tiver lá no local, você pega um galho de árvore, coloca lá no meio da pista, atrás do triângulo, você vai colocando de 3 em 3 metros um galhozinho de árvore, um arbusto, né? Sinalizando que ali teve um acidente ou uma pane de um veículo, né? O veículo começou a esquentar o motor, o veículo parou de andar, furou um pneu, você vai ligar o pisca-alerta, bota o carro na faixa mais à direita, se tiver acostamento, coloca no acostamento, liga o pisca, tira o triângulo, coloca lá na frente, arranca os pedaços de galho de árvore, de arbusto, bota ali no meio do caminho, se tiver papelão, bota papelão ali no meio do caminho, entre o carro e o triângulo, simbolizando que ele teve uma pane de alguma maneira. Lembrando, provavelmente acontece muito, você esquece de pegar o triângulo, você está doido para resolver o problema, quando resolve, entra no carro e vai embora, esquece o triângulo. Ou tem um gaiato que passa lá e rouba o teu triângulo. Meu irmão, pensa no covarde, para roubar o triângulo. Os veículos de 2 rodas devem ser estacionados de forma perpendicular à guia da calçada e junto dela.
Você não vai deixar ele de lado, igual o sentido da via. Você coloca ele perpendicular, né? Com o pneu da frente ou o pneu traseiro na guia da calçada, encostado, né? Embarque e desembarque. O embarque ou o desembarque devem ser realizados pelo lado da calçada. Todas as pessoas do veículo têm que descer pelo lado da calçada, com exceção o motorista, né? O lado dele é o lado da pista. E sempre, tanto o lado do motorista quanto dos passageiros, antes de abrir a porta, olhe no retrovisor e olhe por cima do ombro. Pode acontecer de você abrir a porta sem olhar e arrancar a sua porta. Pode acontecer de um caminhão passar, um carro passar, uma moto passar e arrancar a porta do seu veículo. É mais comum do que vocês imaginam. Mesmo que seja o lado da calçada, sempre dê uma olhadinha antes de abrir a porta. Ao sair do veículo, o condutor e passageiros não deverão abrir a porta sem antes verificar se isso não oferece risco a eles e a outros usuários da via. Bizu, como nossas calçadas são desniveladas, umas são mais altas que a outra, cuidado na hora de abrir a porta. Se estiver muito perto, pode tacar a porta na calçada. Tem calçadas altas, né? Aí você ganha um arranhão ou então um amassado de graça mesmo. Então, muito cuidado, né? Olhe direitinho se não vem ninguém. Se não vem ninguém, olhe a altura da calçada. Abra a porta devagarzinho para ver se ela passa por cima da calçada. Pensa na coisa ruim, é um passageiro seu, uma pessoa que você deu uma carona, ajudando a pessoa, ela vai abrir a porta do carro, bomba, taca na calçada e amassa. E aí, meu irmão? Tu acha que ele vai ter dinheiro para pagar o amassado ou o riscado do teu carro? Ele vai pedir desculpa e fica... Pode falar, irmão. É porque em relação ao triângulo lá, né? O carro dá algum problema, quebra, um acidente. Tem alguma distância fixa, assim, não, tem que ser de 5 Tem a distância. A gente vai ver isso na aula de primeiros socorros, mas a distância basicamente é o limite da via, o limite da velocidade máxima. Por exemplo, se a velocidade máxima da via for 80 por hora, então em condições normais seria o quê? Dia claro, durante o dia, se é 80 por hora, você daria 80 passos. Se for em condições adversas, tipo à noite, né, escuridão, ou chovendo, fumaça, neblina, você dá o dobro de passos. Se é uma via de trânsito rápido, que a velocidade máxima, quando não sinalizada, é 80 km por hora, durante o dia você daria 80 passos e à noite você daria 160. Se for uma via arterial, que é 60 km por hora, durante o dia, em condições normais, você vai dar 60 passos. Se for à noite, condições adversas, tipo noite, chuva, neblina, fumaça, você conta a quantidade, o dobro de passos. Se era 60, vai ser 120. A gente vai ver ainda mais na frente. Beleza aí? Respondeu? Deu certo? Beleza, já respondi. Beleza, então. Então, continuando, né? Mesmo sendo do lado da calçada, dê uma olhadinha antes de abrir a porta para não acertar uma pessoa. Você pode acertar um idoso, uma idosa, uma criança. Então, sempre dê uma olhadinha com a intenção de evitar um acidente, né? Proibido estacionar em ponto de ônibus. Ponto de ônibus é o local onde sobe e desce pessoas, né? Então, se estacionar no ponto de ônibus, multa média. Estacionar nos acostamentos, multa leve. Junto ou sobre o hidrante, pode ser que um caminhão dos bombeiros tenha que pegar água lá e você está junto ao hidrante, multa média. Em frente a rebaixamento de calçada. Rebaixamento de calçada é por onde entra e sai os carros da garagem, né?
ou então para subida e descida de cadeirante, né? Infração média. Impedindo a movimentação de outro veículo, fechando outro veículo, infração média. Em áreas de estacionamento exclusivo, pode ser de idoso, deficiente, de polícia, infração gravíssima. Em aclive, que é subida, ou declive, que é descida, sem calço. Então, se o veículo tiver acima de 3.500 kg, se for um veículo de categoria C, você vai ter que colocar um calçozinho assim, uma pedra. Você coloca uma pedra ali, porque caso o freio de mão quebre, né, aquela pedra ali vai segurar o veículo para que ele não desça sem desgovernado, né? Se você não colocar a pedrazinha, infração grave. Parar e estacionar, né? A menos de 5 metros da esquina. Você não pode estacionar ou parar ali a menos de 5 metros. Se você o fizer, multa média, né? Estacionar, parar ou estacionar numa ponte, num viaduto ou num túnel. Se parar, multa média, né? Se estacionar, deixar o carro e sair, multa grave, né? Dentro de áreas de cruzamento ou interseção, pode ser média ou grave, dependendo da situação. A mais de 50 centímetros do meio-fio. Então, se você parar no cruzamento, multa média. Se estacionar, multa grave, né? A mais de 50 centímetros do meio-fio, multa leve. Se você parar ou estacionar. A mais de 1 metro, se parar, média. Se estacionar, grave. Em áreas de segurança, tipo bancos, fóruns e delegacias, parar, multa média. Estacionar, multa grave. Sobre o passeio, a calçada, né? Então você estacionar na calçada, ou numa praça, ou numa ilha, ou na faixa de pedestre, ou ciclofaixa, se apenas parar, leve, né? Se estacionar, grave. Parada, embarque, desembarque de pessoas e segue viagem. Estacionar, um tempo maior do que necessário para embarque ou desembarque de pessoas. Na pista de rolamento das estradas e das rodovias, se parar. Falou comigo, Brena? Não sei se ela falou comigo, né? Na pista de rolamento das estradas e rodovias, se parar, grave. Se estacionar, gravíssimo. Ao lado de outro veículo, fazendo fila dupla, né? Se parar, média. Estacionar, grave. Na contramão de direção, se parar, média. Estacionar, média também. A buzina pode ser utilizada desde que em toques breves e de maneira não sucessiva. Nas seguintes situações, você só pode buzinar em toques breves e não sucessiva. Nas situações de advertência, na iminência de um acidente, né, um alerta. Nas vezes rurais, ao ultrapassar outro veículo, você dá uma buzinadazinha. Você só pode buzinar das 6 da manhã até as 22 horas, pessoal. Só pode buzinar das 6 da manhã até as 22 horas. Quer dizer o quê? Você não pode buzinar das 22 horas às 6 da manhã. Também não pode buzinar em frente de colégios, escolas, faculdade, postos de saúde, hospitais, clínicas psiquiátricas. Você não pode buzinar. Faróis durante a noite. Se você estiver numa via iluminada, escureceu, liga o farol baixo. Se for uma via não iluminada, escureceu, liga o farol alto. Iluminada, farol baixo. Não iluminada, farol alto. Micro-ônibus, ônibus e motocicletas, o farol tem que estar aceso 24 horas. Liga o veículo, liga o farol. Se você for andar num túnel ou em rodovia, também tem que ligar o farol. Motocicletas, ônibus, micro-ônibus, 24 horas aceso o farol. Se for andar em túnel ou rodovias, ou se começar a chover, tem que ligar o farol. Começou a chover, liga o farol. Foi para uma rodovia, liga o farol.
Entrou num túnel, liga o farol. Luzes e buzina, piscar os faróis somente é permitido para advertência, circunstância perigosa. Como assim? Você está andando aqui numa rodovia e o carro que vem no sentido contrário lhe dá um sinal de luz, ele está lhe avisando que tem alguma coisa ali atrás, perigoso. Você já redobra a atenção, diminui a velocidade, né? Ele lhe deu um aviso, né? Uma advertência que tem alguma coisa errada ali. Acho que eu tinha até um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, peraí.